Olá, confrades, tudo bem? Eu sou o Bob Júnior e hoje a gente vai conhecer as 4 estações do Vale do São Francisco. Vem com a gente! Nobres, confrades e confreiras, tudo bem com vocês? Hoje a gente vai conhecer nos vinhedos da Vinícola Rio Sol, no Vale do São Francisco, as 4 estações, ou seja, no mesmo dia a gente tem inverno, verão, primavera, outono, lá na Vinícola Rio Sol, porque o clima permite, porque o dia permite, sua grande amplitude térmica, e a gente vai explicar para vocês. Mas se você ainda não está inscrito no canal, se inscreve aí, confrade, confreira, para poder aprender sobre vinhos de forma simples, de forma fácil, tá? Se você não deu like no vídeo, dá o like nesse vídeo aí, para o YouTube divulgar a confraria do Bob aí para mais confrades e confreiras. Vou falar um negócio muito importante para vocês. O Ricardo Henriques, enólogo da Rio Sol, deu uma verdadeira aula. Prestem atenção no que ele vai falar. É uma aula extremamente rica, que ele fala do ciclo da videira, ele fala sobre os vinhedos, sobre o crescimento aí das uvas, o crescimento do parreiral, o vigor, os nutrientes que ela precisa. Então, olha só, a gente vai entrar agora já dentro da nossa conversa, do nosso bate-papo, e foi muito bacana. Espero que vocês gostem. Vamos lá! A gente tem também aqui praticamente as 4 estações do ano. Então você tem aqui o equivalente a uma primavera da vida, ou seja, são plantas que começaram a rebrotar agora, está no equivalente ao início da primavera. Aí a gente foge de uma primavera para verão, ali em que você já tem o cacho completamente formado, está começando, já passou o chumbinho, está em bago de ervilha, está lá com a irrigação até. Chumbinho que você fala ele ainda depois aquele mais pequenino, depois da floração. Isso. Depois da floração. A gente chama, tem chumbinho ou chumbo e depois o bago de ervilha. Então aqui seria o bago de ervilha. Que tem alguma diferença de denominação, de nomenclatura, os termos que vocês utilizam de Portugal para o Brasil? Existem algumas. Não é muita coisa, mas existem algumas. Chumbinho, a gente não chama chumbinho, a gente chama bago de chumbo e bago de ervilha. Mas olha assim, aí, chumbinho para bago de chumbo é a mesma história. E depois tem aqui plantio, que aqui não está numa estação do ano específica, e a gente tem a transição de verão. Aqui são novas videiras? São novas videiras. É uma lote de geobola. Quando você fala plantio, então plantio seria que vocês estão desenvolvendo aí e vai virar um vinhedo no futuro. Isso. Aqui vocês tiram daqui e depois enxertam em outro local? Ou vocês vão usar esse terreno mesmo fixo? Não, já está lá montado até. Entendi. As plantas inclusive já estão lá. E foi assim, foi enxertia interna, a gente depois vai lá no viveiro até para você ver as mudas. O Ricardo tá falando pra gente que ele trouxe a gente aqui bem nesse meio, aqui que ele mostrar os tipos de condução de vinhedo aqui na Rio Sol. Isso. Então, ele explica um pouquinho melhor ali, a latada simples para as uvas brancas. Isso, latada, hoje 90% dos plantios que a gente tem de uva tinta, de uva branca, é enlatada, por uma questão de proteção solar. Então a gente aqui no Vale de São Francisco sabe que o sol é bem agressivo, o clima é bem agressivo. Então normalmente em vinhos brancos ou bases para espumante a gente quer mais acidez e mais aromas primários. Então aromas não tão extraídos, mais delicados e mais florais e não tanto de submaturação. Então a latada acaba por proporcionar isso, porque acaba por reduzir a exposição solar e preservar, não tem tanta degradação de acidez e acaba por preservar mais esse tipo de aromas. As tintas, em contrapartida, a gente mantém 90% não enlatada, mas em espaldeiras. E a uva se adapta muito bem a solos extremamente pobres. Quando você tem um solo muito rico, você corre o risco de, o que é que acontece? Você não tem como chegar à planta e dizer assim, tu está tirando ou extraindo demais do solo. Quando ele é pobre, você consegue e sabe quais são as demandas nutritivas e as necessidades da planta e da uva. Aí você é só repor na quantidade que ela precisa. Entendi. Ela vai tentar se esforçar ao máximo ali para produzir os melhores cachos dentro de um estresse ali de nutrientes. Isso, tem que ter sempre algum estresse, seja mais até estresse hídrico do que propriamente de nutrientes. Mas o ideal é que a gente saiba realmente qual é a necessidade dela e que dose ou aplique na quantidade que ela precisa. E não o inverso, ou seja, não tem como a gente chegar lá e dizer assim, para de extrair. Aí ela fica folgada demais, sente-se muito confortável e aí quando ela vai produzir a uva ou produz em excesso,
e depois a quantidade que vai produzir acaba por diluir, porque realmente ela está extraindo muita coisa, então ela dilui mais pelo cacho. Então para ela concentrar realmente tem que ter algum stress. Vocês também fazem uma poda para reduzir o rendimento? Não, no momento não. Não, né? Só se realmente for uma coisa muito assim, completamente fora da realidade em termos de produção. Aquilo que tem que acontecer é exatamente isso. Tem que haver sempre um equilíbrio entre a produção e a força que a planta tem, ou seja, a nutrição da planta. Se a planta realmente tiver alimento e disponibilidade de água ou nutriente na necessidade que ela tem como demanda, não tem necessidade de a gente estar a cortar. Aquilo que acontece muitas vezes quando você faz, por exemplo, o manejo para reduzir a carga, é quando se trabalha, por exemplo, muitas vezes em sequeiro. Ou seja, que ela produz, tem uma fertilidade alta, produz muitos cachos, mas depois aquilo que está no solo não consegue acompanhar aquilo que está lá. Ou então tem excesso e ela dilui. Então você vai correr dois riscos. Se tem falta de alimento e ela tem muita carga, ela vai produzir com pouca qualidade e provavelmente vai parar a maturação antes do ponto certo. Quando você tem um excesso de nutrientes e ao mesmo tempo vigor na planta, se você tem a mais, ela não para na maturação, mas a fruta que você vai obter é uma fruta, digamos assim, de pior qualidade. De menor qualidade. Então o ideal é que ela haja sempre esse equilíbrio. Ela tenha muita força, mas que atenda à necessidade produtiva que ela tem de carga. Para ela poder expressar as qualidades aromáticas, as qualidades de sabor, senão o vinho vai Eu não acho que seja tão linear essa questão de muita produção é qualidade inferior. Entendi. Não acredito isso, muito tá? nisso. É bom, porque às vezes a gente tem isso como se fosse um conceito já, ali é uma lei, né? Uma regra, e é bacana. É realmente ruim quando você não consegue fornecer energia para a planta suficiente. Agora, se você tem uma planta bem nutrida, se ela mesmo está dizendo que consegue produzir, você só tem que realmente ficar acompanhando e dando para ela aquilo que ela precisa. Entendi. Deixa ela mostrar o potencial dela e aí, né? Não acredito muito nisso e não sou muito cético em relação a essa afirmação. É muito subjetiva. Coisa que a gente vai aprendendo, tá vendo? A gente vai aprendendo, mas é bacana. Opinião. Se você for ler a Bíblia, ela vai dizer que eu estou errado. Então Olha que legal. Aqui, Ju, dá um. Aqui a gente tem as diferentes condições ali, latada. Essa daqui, espaldeira. É uma espaldeira retombante, ou seja, uma espaldeira alta, mas que deixa cair os espaldeira retombante, ela mais alta. Isso. Ali você vê a mamá caminhando ali nos vinhedos, né? Gosta de aparecer nos vídeos. E aqui a gente tem a espaldeira tradicional, cordão royal. Quais são as castas que estão sendo cultivadas aqui Aqui nessa área a gente tem aquele plantio lá, é da Geodola. Essa área branca que está aqui, que está praticamente quase no ponto para colher, é Viognier. Esse aqui é um campo experimental de Cabernet Sauvignon, em que a gente testou vários clones e sistemas de condução. Tanto que se você olhar lá para cima, vai ver que tem um sistema de condução de espaldeira normal. Tem vários clones, então a gente tentou fazer um aperfeiçoamento para ver qual a melhor combinação entre clone, porta e enxerto se adaptava aqui para a gente. E essa área daqui é de Tempranilho. Mas fora essas a gente tem outras variedades. Aqui é mais assim, é tal uma encruzilhada que dá para ver um pouquinho os sistemas de condução e as 4 estações do ano. Muito legal esse local aqui dos vinhedos, onde a gente consegue ter toda essa informação. Muito bacana. Inicialmente o trabalho da empresa foi muito nisso, ou seja, fez o levantamento de variedades que a gente achou que se adaptariam ao clima e solo da região e ao mesmo tempo que fossem comerciais do ponto de vista na elaboração de vinhos. Hoje a gente já está numa fase mais de aperfeiçoamento das seleções. Então, os campos experimentais, por exemplo, tinham 25 a 30 variedades de uva. Dessas variedades de uva tinham cerca de 5 clones por variedade de uva e depois cada clone era combinado na média com 5 porta-enxertos diferentes. Então às vezes cada campo tinha quase 250, 300 combinações de plantas. Foi muita experiência. É isso.
É uma seleção natural, mais ou menos, né? É, mais ou menos. Natural por a gente. A gente Isso, é que selecionou depois no final. Mas realmente algumas já dava para ver que não se adaptavam. Entendi. Bem. Hoje esse campo daqui já é um campo de aperfeiçoamento, ou seja, a gente é um campo só de brancas, com aptidão para bases para espumante e vinhos tranquilos. Então a gente selecionou só 2 ou 3 clones e 2 porta-enxertos. Tá? Então hoje a gente aqui, por exemplo, nesse campo de brancas tem Arinto, Fernão Pires, Macabeu, Trebbiano Toscano, Glera, e basicamente são essas 5 daí. E depois em cima disso a gente foi estudando qual o melhor clone e qual o melhor porta-enxerto. Aqui mesmo, por exemplo, a gente vê que aquela dali é um clone A com o mesmo porta-enxerto daqui. Aqui a gente muda, já tem um clone 2425 também de Arinto com outro porta-enxerto diferente. Então, e o sistema de condução aqui a gente já mudou também um pouquinho. É uma latada que não é normal, que é o que? É uma latada que abre no meio, tem um espaço no meio, é mais ventilado no meio e depois joga as varas mais compridas para o final e depois quando for na reta final abre só uma parte de insolação no meio do corredor. Então aqui já foi mais para testar. A gente já sabia desses primeiros campos que esta uva se adaptava bem, foi mais para selecionar qual a combinação ótima para a gente depois passar para os sistemas intensivos. Então a parte de multiplicação de plantas, de criação de mudas, a gente faz tudo internamente porque realmente tem um património genético de variedades de uva muito grande na empresa e depois a gente recorre aos nossos funcionários mesmo e não a viveiros, até para não gerarem problemas às vezes de viroses ou heterogeneidade nas mudas, então a gente prefere correr o risco por aqui mesmo. Entendi. E quem não conhece, eu até fazer um comentário até off aqui, quem não conhece pensa que o cacho é gigante, mas olha o tamanho da minha mão, olha como são pequenininhas as uvas, né? E compacto. Compacta, você não tem espaço entre elas, não. Né? E parece ter um veludo aqui. Mas isso é bom porque... Olha só, tem um veludo. É muito bonito, gente. A grande qualidade da uva está muitas vezes na casca. As pessoas acham que é polpa, mas a polpa realmente é ácidos, água e açúcares. Aquilo que dá aroma, estrutura, seja taninos e tudo mais, é a casca. Polifenóis. Então assim, quanto for maior a proporção de casca para a polpa, melhor. Em relação a uva para consumir in natura é o contrário. A gente quer alimentar-se. Então assim, é o inverso. Quanto maior a proporção de polpa em relação à casca, melhor. O vinho é exatamente o inverso. Não interessa que ela seja bonitinha, interessa que ela seja boa. Muito legal. É isso aí. Ela precisa ter qualidade muito mais do que ser bonita, do que ter beleza, né? Então, confrades e confreiras, olha só a verdadeira aula que o Ricardo deu aí pra gente, e o Ricardo mostrou aí para os confrades e confreiras. Você sabia disso? Que na polpa da uva só tem mesmo acidez, açúcares e água, e que todo sabor e todos os aromas estão na casca? Olha só, muito bacana. Acredito que talvez nem todos sabiam disso, hein? Mas é isso aí, confrade e confreiras. Se você gostou desse vídeo, se inscreve no canal se não está inscrito ainda, tá? Deixa o teu like aqui no vídeo e vou mandar um grande abraço, um salve aos confrades e confreiras lá do Instagram, tá bom? Forte abraço a todos e até a próxima. Valeu, meus amigos. Até mais.